é bom o tempo todo. Essa frase parece bastante óbvia, não é verdade? Mas ela só parece óbvia quando tudo vai bem. Eu quero ver você ter certeza de que Deus é bom quando tudo vai mal. Eu quero ver você incentivar uma amiga quando ela está passando por um perrengue sem tamanho e falar para ela: olha, calma, Deus é bom, não é? Mas Ele é. E a gente vai entender os caminhos que nos levam a crer nisso agora, aqui na nossa série Feminina no Desabafa. Seja muito bem-vinda. Esse tema realmente é bem complicado, hein? Porque, olha, Deus é bom, né? Parece até um clichêzão, não parece? Do tipo, calma, vai dar tudo certo, Deus é bom, e a pessoa lá no maior perrengue. É uma dificuldade, não é? Nossa, demais. Especialmente frente ao sofrimento, né? Exatamente, porque parece quase que você tá caçoando da pessoa, né? Exatamente. Calma, Deus é bom. Amiga, mas como assim Deus é bom? Tô passando o maior problema da minha vida. Não, né? Deus não me ama, Deus não é bom. E eu quero saber se vocês já experimentaram alguma situação e alguma dúvida com relação à bondade de Deus. Olha, confesso que especialmente acompanhando, né, várias pessoas de perto, diante do sofrimento, é tão difícil às vezes confiar plenamente, descansar na certeza de que as intenções de Deus são completamente boas, sabe? Eu acho que o sofrimento traz muito disso, assim, né? De colocar em xeque a nossa confiança na bondade de Deus, no fato de Deus ser bom e no fato das intenções dele serem boas, né? Nesse assunto me traz tantas situações à tona, assim, situações de uma mulher que sonhava tanto em ser mãe, nossa, sonhava muito com isso, engravidou, teve alguns problemas na gestação. A bebê nasceu prematura, ficou viva durante um tempo, depois faleceu e a mulher não teve possibilidade de engravidar de novo. Até fico emocionada com esse tema. Então, em relação a sonhos frustrados, é muito difícil ignorar os sentimentos, né, frente ao sofrimento e às situações tão difíceis, né? Me lembro de outra mulher também que perdeu 3 familiares num curto espaço de tempo na pandemia, né? Então, pessoas que perdem o pai, pessoas que perdem parentes, que são esteio da família. Então, nossa, o sofrimento, ele realmente é um megafone, né? Que faz a gente questionar, né, as nossas convicções, aquilo que nós percebemos sobre Deus. Então, uma série de situações me vem à tona nesse sentido, assim, quanto à questão da bondade de Deus. E tem o clássico questionamento, né? Que as pessoas fazem, né? Como pode um Deus tão bom permitir o sofrimento, né? Como pode um Deus tão bom permitir que as pessoas sofram? E nós, como cristãos, precisamos aprender a responder, né, de maneira muito segura, né, sobre isso. E a Bíblia nos traz muitas respostas também. Olá, você estava falando aí, eu lembrei de um ano que eu passei na minha vida, né, que aconteceram, assim, 4 episódios, muito pertinho um do outro, que eu falei assim, gente, não é possível que Deus é bom, não é possível. O primeiro deles foi o primeiro pé na bunda. Não sei se eu posso usar essa palavra nesse programa. Com certeza pode. Todo mundo entende o que é isso, né? Pé na bunda que eu Se não dei. recebeu, já deu, então tá tudo certo. Exatamente. E eu lembro que eu fiquei assim, não é possível que a gente construiu isso junto até aqui e agora não vai dar em nada. Não é possível que eu fiz isso porque eu cometi muitos erros na caminhada. Eu falei assim, não é possível. Eu fiquei muito chateada. Mas aí, assim, né? Isso passa, a vida que segue. Mas o que pra mim foi muito intenso é que enquanto isso acontecia, nós descobrimos na nossa família que a minha cunhada estava com câncer. Já estava em um nível bem avançado e na época a gente não entendia muito o que isso significava, né? A gente foi entendendo melhor depois. Depois, eu estava num processo para entrar num emprego que era o emprego dos meus sonhos, assim. Eu queria muito aquilo, eu estava muito empolgada e o ano estava terminando com a promessa de que no ano seguinte eu estaria lá, né? E foi muito difícil para mim. O ano começou, eu acho que não era nem dia 5 de janeiro, acho que não era nem dia 10, era bem no comecinho do ano. Por e-mail eu soube que eu não ia continuar mais lá. Aquilo, tipo, derrubou. Saber que eu não ia continuar lá já foi um problema, mas receber aquela informação por e-mail parece que foi, assim, muito pior.
Então foi muito difícil, né? E o último episódio é quando a minha cunhada veio a falecer por conta da doença. Então eu olhava aquela situação, via o meu irmão sem a esposa, com dois filhos pequenos para criar. Ficou assim, não, gente, não é possível que Deus é bom. Não é possível que Deus é bom. Porque se Deus fosse bom, ele não ia deixar meu irmão no estado que ele tá, meus sobrinhos no estado que ele tá. E eu estaria lá no emprego que eu tanto queria, eu estaria no relacionamento que eu tanto queria. E isso começou a gerar uma crise muito grande no meu coração. Só que foi nesse mesmo ano que eu um dia estava pensando sobre tudo isso e tendo várias conversas com algumas amigas. Eu falei, cara, eu sei onde está o problema desse meu questionamento no meu coração. É quando a gente define um conceito a partir daquilo que a gente quer e não da palavra de Deus, né? Então, o nosso dicionário particular diz que Deus é bom porque Ele me concede aquilo que eu quero, né? Então, se tem alguma coisa ruim na minha vida, então, não, então isso não é de Deus. Não, então isso não é vontade de Deus, ou não, isso comprova que Deus não é bom, né? E tá errado, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e definir o que é bondade, para então a gente olhar para Deus e reconhecer que Ele é bom. E aí nessa época eu escrevi um texto sobre isso, né? Eu e os meus textos, né? Eu sempre viro um texto. E eu lembro que eu pensei muito em 4 personagens da Bíblia. Na verdade, 4 não, 3 e uma situação, né? A gente pode ver a bondade de Deus na criação, né? O mundo que a gente vive, as árvores, o céu, as flores, os passarinhos, tudo mais. Cara, Deus deu tudo isso pra gente desfrutar, né? As frutas pra gente se alimentar, a água pra gente beber, é tudo criação de Deus. Isso é bondade de Deus com a nossa vida. E os outros personagens que me vêm à mente também é a situação de Davi, quando ele peca, né? Ele deseja uma mulher casada e ele pega aquela mulher, tem relação com aquela mulher, e daí vem o profeta Natan e o exorta. Deus foi bom naquela situação, por quê? Porque ele permitiu Davi reconhecer o erro dele e voltar para o Senhor. Então, em Salmo 51, a gente vê Davi abrindo o coração dele diante de Deus, pedindo perdão para Deus. Por quê? Porque o erro dele foi exposto. Se o erro dele não tivesse sido exposto, ele não teria oportunidade de voltar. Então, Deus foi bom. E às vezes a gente olha assim na nossa vida, cara, Deus está expondo o meu erro, nossa, por que isso? Ai, o meu líder está pegando no meu pé, eu vou ser, sei lá, disciplinado, isso aqui é absurdo, não sei o quê. Mas, cara, isso é bondade de Deus. Deus te dando a oportunidade de reconhecer o seu erro e voltar para Ele. Nossa, me lembrei de vários casos aqui também, de Deus graciosamente orquestrando circunstâncias para trazer erros de pessoas, pecados, coisas terríveis à tona, como uma oportunidade de arrependimento, porque muitas vezes, se não é trago à tona, né, mesmo de uma maneira desconfortável, a pessoa não reconhece o erro e não tem oportunidade de arrependimento. E se não houver um arrependimento e uma confissão, a transformação não acontece, né? Então, Deus usa circunstâncias desconfortáveis para mostrar a bondade dele. Por mais que inicialmente isso gere desconforto, isso gere vergonha, né? Mas, nossa, maravilhoso esse exemplo, assim. E existe uma maneira certa de entender a bondade de Deus? Eu acho que para nós compreendermos a bondade de Deus, nós precisamos parar de olhar a circunstância olhar a vida a partir das circunstâncias e a partir daquilo que nós sentimos, né? E definir aquilo que nos acontece a partir da Bíblia, né? Porque o grande erro tá, está em usarmos como lente, né? Como ponto de partida a nossa perspectiva, né? A nossa lente, né? Os nossos sentimentos. Mas quando nós, então, enxergamos a circunstância a partir de Deus e não Deus a partir da circunstância, aí a gente consegue compreender a bondade de Deus. Porque se eu olho para uma série de mortes, para desgraça, para o desemprego, para nãos que uma mulher recebe em relação à gravidez, para oração não respondida, eu me desespero e falo o quê? Deus não é bom, porque a circunstância me diz isso e Deus não é bom. Né? Mas eu preciso fazer o quê? Olhar para o caráter de Deus, ou seja, para quem Ele é, né? Para o que a Bíblia diz sobre Ele. E então definir a circunstância. Peraí, se a circunstância me diz isso e Deus me diz isso, o que eu vou escolher para ser o meu ponto de partida, né? E assim, ou eu defino a minha vida pelo que a Bíblia diz, se não for isso, outra coisa vai ter o controle da minha vida. Então não tem como. Se eu não confio na Bíblia, se eu confio em parte, não, então eu não confio.
Se eu não me entrego completamente, alguma coisa vai dominar, ou o meu sentimento, ou a circunstância, ou a cultura, enfim, coisas que nós já falamos por aqui também, né? Eu acho que falta você terminar seus exemplos. Falta mesmo. Então Faltam termina, por 2 favor, exemplos. porque eu tô bem curiosa pra ouvir. O próximo que eu pensei quando eu escrevi esse texto foi em José, né, que ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, depois ele foi para um outro lugar que ele não conhecia, ele, né, esteve preso, passou por uma situação com a chefe lá com a esposa do governador, bem complicada, de tipo um assédio, tipo não, né? Gente, eu vou Foi fazer um assédio. parênteses. Não, José é o cara, né? Vamos combinar. Porque o cara é só perrengue. Aí quando você entende a bondade de Deus com esse cara, você fala... Exatamente. Cara, Mano. e tem um versículo muito explícito na história de José sobre a bondade, que é quando fala que Deus tornou o mal em bem. Deus tinha um propósito na vida de José. Ele passou por todo aquele perrengue porque Deus queria ele naquela posição mais pra frente de chefe do lugar que ele Não, tava. e quando ele diz pros irmãos, né, que tipo, Deus me mandou à frente para tudo, né? É muito surreal, assim, você ter essa consciência da bondade de Deus. E é por isso que a gente tem que ter mesmo muito claro o caráter de Deus, quem Deus é, a partir do que a Bíblia diz, porque é muito fácil olhar a história assim e falar, nossa, Deus tá de sacanagem, né? Poxa, Com então certeza. faz sofrer pra então cumprir um propósito. Não, gente, nós vivemos num mundo mau. Então a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo em que o caos opera, em que a desgraça opera, né? Mas o que acontece? Deus é tão bom e gracioso que ele é capaz de coordenar o mundo, coordenar as circunstâncias e fazer com que os propósitos dele não sejam frustrados, né? Exatamente. E ele é especialista em transformar o caos em algo especial. É por isso que, independente do que aconteça, a gente tem que confiar no controle bondoso e soberano dele, né? Mas termina aí. E meu último exemplo é de Ana, que queria tanto ter um filho e ela pediu isso a Deus e Deus a concedeu, né? Deus nos mima também, a bondade de Deus também é nos mimar. Isso não significa que ele é obrigado a nos mimar, porque bondade não é ter aquilo que a gente quer. Não, até porque, né, assim, eu acho que a primeira coisa, enquanto mães, a gente tem que aprender é dizer não para os nossos filhos. Disciplina. E ensinar a disciplina, porque se você oferece tudo para uma criança, você não está criando uma criança, está criando um monstro. Exatamente. E eu acho que isso vale para Deus Pra nós também, entendeu? Assim, eu entendo que a visão de Deus sobre a gente é do tipo, eu não posso dar tudo que você quer. Você precisa aprender a pescar, né? Então, quando a gente olha... Eu dei aqui 4 exemplos, né? Mas a gente podia usar vários outros exemplos, né? Mas quando a gente olha para eles, a gente vê que bondade não é ter o que a gente quer, né? Mas bondade é o quê? É reconhecer a criação de Deus, é reconhecer que no mal ele está fazendo está orquestrando, né? A palavra que você usou pro propósito dele. Na hora de mimar, ele também está sendo bom. E quando ele expõe os nossos pecados, ele também está sendo bom. Então, bondade é muito maior do que o nosso dicionário particular e egoísta consegue traduzir pra gente, né? É porque a gente entende que bondade está diretamente relacionada a coisas boas, mas bondade não são coisas boas. Bondade é o resultado de um processo que Deus cria em nós, né? Sim. E eu acho que é importante a gente entender que a bondade de Deus tá no processo e que nem sempre esse processo vai ser bom aos nossos olhos. Verdade. Ele é completamente pleno em todos os atributos dele, né? E também na bondade, né? Ele não funciona como um interruptor de luz que liga e desliga, né? A gente tem que entender isso, né? É muito difícil confiar nessa bondade. Então, nós somos convocados a confiar na bondade dele em meio a todo o processo, seja ele de luto, de sofrimento, né? Inclusive no cotidiano também, porque a gente traz muito à tona a temática de bondade no momento de sofrimento, mas quantas vezes a gente questiona a bondade dele no cotidiano frente à murmuração, frente à insatisfação, né? Frente à comparação. Isso é muito verdade. Ou até em momentos, né, que a gente não reconhece que aquilo que nós recebemos, conquistamos, foi uma dádiva dele. Porque às vezes a gente tem uma postura, às vezes, de nossa, foi eu que conquistei, ai, que bom, né? Quase que um graças a mim, né? Não é dito isso, mas internamente a gente
acredita. Pode falhar em dar louvor a Deus por aquilo que nós recebemos, né? Então, deixar de reconhecer também as dádivas dele, né? Pode ser falhas nesse processo de compreensão que tudo vem de Deus. Quando a gente não olha do jeito certo para as situações, é ali que a gente começa a questionar Deus. Então, se eu não estou enxergando a situação que eu estou vivendo aqui com o conceito certo de bondade, então eu vou olhar para Deus e vou questionar se Ele é bom. E assim, é por isso que essa série é muito legal, porque a gente está tendo a oportunidade de ver várias características de Deus da ótica certa, para então a gente parar de questioná-lo e desfrutar de quem Ele é e o que isso significa para nós. A parte da desconstrução do que é amor, do que é soberania, do que é ser poderoso, do que é ser amoroso, para construir uma nova perspectiva a partir do que a Bíblia nos ensina, né? Isso. Desafio, né, gente? Mas Não nós é? estamos sozinhos nisso. E qual que é a grande mentira relacionada à bondade de Deus? De que Deus não é bom o tempo todo. Tem horas em que a gente acredita, tem horas que a gente não acredita. Se a gente tá, né, tendo ali o que a gente quer, se Deus está respondendo as orações do nosso jeito, Deus é bom. Ah, mas agora Ele não está respondendo. Ah, então Deus não é bom. Então essa é a grande mentira, de que Deus não é bom o tempo todo. Diante dessa mentira, me veio uma pergunta aqui na cabeça. Quero ver se vocês conseguem me ajudar a decifrar. A gente vive num país muito religioso. E eu vejo que, na maioria das vezes, Deus é pregado como uma pessoa má. E por que Ele é pregado como uma pessoa má? Porque, dessa forma, as pessoas têm medo de Deus e não temor a Deus. E aí elas acabam cumprindo com dogmas que foram criados por homens para que elas sejam coordenadas por esses homens. Isso é uma mentira. Mas como é que a gente faz para se livrar disso? Ô Ti, você falando nisso, isso é muito presente na nossa cultura brasileira, na igreja brasileira, né? Mas existe um outro lado também, que enquanto você falava eu me lembrei, do Deus Papai Noel. Ele é obrigado a me dar o que eu quero. Então, aquelas famosas, declare que você pode isso, que você pode aquilo. Isso tudo é o quê? É olhar que Deus é um Papai Noel, Ele tem que me conceder, porque eu tive fé, porque eu quero muito e porque Ele é bom, Ele vai me dar isso. Se Ele colocou esse desejo no meu coração, então Ele vai fazer, sabe? Frase desse jeito, né? Então a gente... E as pessoas entram numa catarse que elas realmente acreditam que Deus precisa ser bom, né? Entre grandes aspas, que aí tá relacionado à bondade de Deus. É uma grande mentira. Sim. E aí a gente vê, então, a igreja brasileira desses dois lados, ou indo para esse lado do Deus mau, que eu tenho que temer e por isso que eu vou praticar, e do Deus Papai Noel, que eu vou pedir, eu vou declarar, eu vou ordenar, enfim, né? E como que a gente pode resolver isso aqui? É tendo a ótica correta de quem é Deus, é olhando para a Bíblia, não tem outro jeito. A gente tem que olhar para esses personagens da Bíblia e não ignorar quem Deus é nessas histórias. A gente precisa olhar para isso. Cara, Deus foi bom aqui sim, Deus foi bom ali sim. Nossa, exortação de Davi é uma coisa boa, é bom sim. Então, a gente precisa mudar essa ótica, isso que a Laís falou, né? De mudar a perspectiva das coisas para então eu entender o que acontece, reconhecer quem Deus é e parar de questionar quando Ele não atende o que a gente não quer, por exemplo. Entendeu? Então, essa é a grande chave do negócio. É mudar a nossa perspectiva. Deus é bom, independente se eu estou sentindo, se meus olhos humanos, egoístas, limitados enxergam. Deus é bom e o tempo todo. E eu lembrei uma outra coisa aqui muito legal. Eu sei que a gente, às vezes, muitas vezes, né? A gente se esquece dessa bondade de Deus por causa da nossa rotina, por causa das coisas ruins que a gente, às vezes, experimenta. Mas tem um salmo na Bíblia, o Salmo 105, que é muito lindo porque o salmista descreve grandes coisas que Deus fez no passado, como forma de se lembrar de quem era o Deus dele, para então ter respiro, renovo, consolo para continuar nos desafios que eles tinham pela frente, né? Então, nessa troca de perspectiva, a gente precisa constantemente se lembrar daquilo que Deus fez lá na Bíblia e do que Deus faz na nossa vida hoje, né? Hoje eu olho para a história do meu irmão e eu não vejo mais, nossa, Deus não foi bom porque
né? Minha cunhada faleceu, deixou 2 filhos pequenos, meu irmão sofrendo. Hoje eu consigo ver grandes coisas que Deus fez na nossa família, na vida do meu irmão e dos meus sobrinhos, por meio de uma história triste. Então a gente precisa, só que isso a gente precisa exercitar, isso não é uma coisa do dia pra noite, né? É uma coisa que constantemente a gente tem que exercitar para então mudar essa perspectiva. E olha só, eu abri aqui o Salmo 105 e eu fui no versículo 5 que diz o seguinte: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Ou seja... Deus é bom o tempo todo. Não é? É. E essa é a nossa verdade, que Deus é bom o tempo todo. E como é que a gente faz para colocar tudo isso em prática? Bom, primeiro a gente precisa realmente confiar na Bíblia e verificar nela. Então, tornar a Bíblia o nosso dicionário, né? E não abraçar o nosso próprio dicionário, definir o que é bondade, o que é amor, o que é soberania a partir de nós mesmos, né? Um segundo ponto é precisamos confiar nos planos de Deus, né? Isaías 55, versículo 8 e 9 fala que os planos de Deus são muito mais altos que a gente, né? Então, são tão altos que fogem do nosso alcance, da nossa compreensão, né? Então, por mais que o sofrimento queira nos dominar, nós precisamos confiar que os planos de Deus são bons, né? Eles não são somente incompreensíveis, né? Mas eles são bons, eles são confiáveis, eles são dignos, né? Então, se nós não confiarmos nos planos dele, nós vamos nos afundar na falta de consolo. Então, verifique na Bíblia, confie nos bons planos de Deus e, por último, experimente o consolo, né? Gente, não é na comida, tá? Não são nas pessoas, nem nas circunstâncias, mas o verdadeiro consolo a gente pode experimentar de fato em Deus e na bondade dele. Somente a crença verdadeira na bondade dele é capaz de fazer os nossos pés ficarem firmes nos dias maus. Só isso, só isso, só isso. E é tão lindo experimentar disso e ver pessoas que, após vivenciaram catástrofes, conseguem afirmar que, mesmo em meio à dor, eu consigo confiar na bondade de Deus e consigo cantar e consigo ficar de pé e me relacionar com Deus, né? Então, são verdades lindas, né, que a palavra dele nos dá como garantia e confiança. E é possível. Vou contar, só para finalizar, uma experiência minha recente. Eu perdi meu pai o ano passado, né? E é muito doido, assim, porque meu pai teve um AVC em janeiro e foi degringolando e tudo mais. E aí, enquanto a gente olha de fora e vê uma situação como essa, muitas vezes a gente fala: Deus, faz um milagre, né? Faz meu pai viver, faz meu pai levantar daí, levanta e anda. Mas, assim, muitas vezes a bondade de Deus está justamente em deixar a pessoa descansar, na certeza de que Deus é bom o tempo todo e de que cada um tem o seu papel para cumprir, né? Sim. Eu acho que quando a gente tem essa certeza de que Deus é bom o tempo todo, a vida fica muito mais fácil e todos os processos são mais leves. Sim. É isso. E Deus está inteiramente disponível como um Deus pessoal a nos ajudar a confiar nele, né? Porque nós não conseguimos alcançar essa confiança por nós mesmos. Eu acho que é desse ponto que a gente precisa partir, impossível, né? Na dependência dele para confiarmos, para termos a palavra dele como nosso escudo. É isso aí. Né? É isso aí. Então tá, é isso. O Desabafo vai ficar por aqui. Obrigada para você que faz parte do nosso programa. E não esqueça que você é parte dele. Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, dê a sua opinião, mande aqui as suas notícias e aquilo que você também deseja ouvir. Às vezes tem um tema que a gente não tratou aqui ainda e você tem uma ideia, manda pra gente que a gente quer te ouvir. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!